Bom dia, irmãos. Tá todo mundo tranquilo aí? Tivemos umas férias aí. Eu tirei uns 5 dias para ir lá em Salinas. Fazia 2 anos que eu não fazia isso com a minha filha, as minhas filhas, né? Aí eu pedi para o Fabiano, me abençoa aí. Porque eu precisava. Foi cansativo, né? Porque andar com criança nunca é fácil, mas para elas era importante. Fazia muito tempo que eu não ia. Peguei um sol violento. Fiquei todo assado. Eu não pego o sol, eu vivo no computador, dentro de um... Não pego o sol, então quando eu pego, fiquei todo queimado assim na costa, sabe? Mas foi uma bênção, irmão. Amados, pedi para o Senhor essa semana para dar uma direção, algo que eu pudesse compartilhar com os irmãos. E o interessante é que aquilo que Deus colocou no meu coração, Ele falou comigo, tem muito a ver com o sentimento que eu gostaria de passar para vocês hoje. Existem coisas que Deus fala conosco que são particulares, existem coisas que Deus fala conosco para a gente falar para alguém, e existem coisas que Deus fala conosco para falar para a igreja. Quantas vezes você não tem um sentimento que Deus te deu e você teve vontade de você falar para alguém? Poxa, Deus falou algo com o meu coração, então existem palavras que são para muitas pessoas e uma palavra específicas para valeu, meu querido. Depois eu te conto uma novidade para ti. Meu amigo Wellington. Amém? E eu estava, esses dias, tentando ouvir um pouco assim a voz do Senhor. A gente viaja, a gente sai daquela nossa rotina. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou tão viciado na rotina que quando eu saio da rotina eu fico agoniado. Acontece isso com vocês? Eu sou tão acostumado àquele trabalho, àquilo que eu faço, escritório, ligação, orçamento, trabalho, cobrança, igreja, palavra, louvor, visita, bronca. Pessoal ligando, está com problema. E aí eu vou para um lugar de calmaria, onde você só ouve o vento. Cara, mas dá uma aflição. Dá vontade de sair correndo na praia. Eu não sei você, mas eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, com a calmaria. Porque eu estou acostumado no movimento. Eu fiquei tão agoniado que eu voltei até a fazer jiu-jitsu, irmão. O irmão que gosta ali, voltei a treinar. Depois de 22 anos, olha só como é que são as coisas, né? Eu treinava quando eu era jovem, eu voltei agora. Para ver se eu volto à rotina aí. E Deus tem nos levado, irmãos, como igreja, a um tempo novo. E nesse tempo novo, desafios vão ser colocados à nossa frente. E a questão é saber se nós queremos enfrentar esses novos desafios, se nós estamos dispostos a enfrentar esses novos desafios. Porque se nós estivermos dispostos, Deus vai colocar novos desafios. A questão é que algo está acontecendo na igreja de Jesus Cristo no mundo, e nós estamos sendo inseridos em algo. Nós estamos sendo convocados como congregação a fazer parte do que Deus está fazendo no Brasil. A questão é saber se nós queremos e se nós estamos dispostos a estar nesses desafios. E quando nós tivemos a mudança do 24 horas para 48 horas, confesso que não foi muito fácil lidar com isso. Eu e a Ediane, nós somos responsáveis por levantar recursos, junto com a equipe para cuidar dos músicos, então a gente tem um gasto violento. E quando passou para 48 horas, isso duplicou, triplicou. E esse ano nós vamos ter quase que quintuplicou. Nós temos praticamente 5 vezes mais o custo, porque nós temos muitas pessoas vindo e nós somos responsáveis por acolher essas pessoas. E eu procuro nem pensar o quanto que eu tenho que gastar, que é para não dar aflição, sabe? É melhor a gente ir um passo de cada vez. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque tem a ver um pouco com a palavra de hoje.
E para começarmos a palavra de hoje, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de... Eu até preparei aqui, uns versículos para não esquecer. Deuteronômio, no capítulo 32, por favor. A Dulce brigava comigo, porque às vezes eu prego e não abro a palavra, né Dulce? Tem vezes que eu vou ministrar que eu estou tão afoito que eu nem abro. Eu falo os textos e esqueço de abrir. 32. Bom, Deuteronômio, para todo mundo deve saber, né? É o livro da repetição da lei. Nós estamos aqui no período mais ou menos do povo do Egito. O povo foi liberto do Egito, está vagando pelo deserto. Durante 40 anos Deus esteve ali com eles. E eles estão agora no limiar da terra prometida. E Deus deu a Moisés a esses livros, o Pentateuco. E nesse capítulo aqui, Deus, ele está meio que filosofando sobre aquilo que Deus fez. E no versículo 11 ele fala assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estendes as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então, aqui Deus está falando, Moisés está poetizando aqui, e fazendo uma ligação com a águia, e Deus levou o povo de Israel sobre as suas asas, nesse período do deserto. Essa figura da águia, ela é muito usada para falar de um animal que não tem predador, aquele animal que faz os seus ninhos nas montanhas, voa acima de tudo, é um dos únicos animais não é o único, tá? Mas é um dos animais que caçam víboras venenosas, que uma picada te mata em minutos. A águia tem esse poder de voar sobre as árvores para caçar. Enfim, a águia ela tem uma representação muito grande. Não vou falar aqui sobre a questão da história do bico, que ela bate o bico, porque isso nem é comprovado, não tem um estudo sobre isso. São histórias que a gente vai contando, vai ouvindo e reproduz a história, mas na verdade isso não é comprovado. A questão é que a águia, ela faz o seu ninho e constantemente ela vai ensinando o seu filho a preparar-se para o momento em que ele vai ter que voar. Porque todo filhote tem que voar. Ele não vai viver no ninho para sempre. Ele não vai ser um adulto no ninho esperando a águia vir dar a comidinha na boca. Então existe um momento em que a águia vai empurrar o seu filho para voar. E esse texto, Moisés está falando com o povo o seguinte: pelo deserto, enquanto você esteve comigo, eu guardei vocês como uma águia coloca o seu filhote nas asas. Entendeu? Então, como a águia cuida dos seus filhotes, assim Deus protegeu o seu povo durante esse período no deserto. De que maneira? Deus os deu o maná, né? O maná que, como um orvalho, vinha e a pessoa colhia aquele alimento, né? A palavra maná, ela é derivada de uma palavra que significa o que é isso? O que é isso? Lembrei da tua filha. Quando eu fui te visitar, ela era um bebê. Lembra disso? Aí eu fui dar um beijo na testa dela, ela olhou para mim e falou: que é isso? Aí eu lembrei, quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei da tua filha. Que é isso? Então, o maná é o que é isso? Deus dava para o povo e eles tinham uma porção exata para cada dia. Olha só, Deus dava uma porção exata para cada dia. Já é uma premissa para a dieta, né, irmãos? A gente tem que comer só o suficiente. No outro, se você pegasse mais, não desse conta de comer, o que acontecia? Apodrecia e dava bicho. E o interessante é que, por causa da lei, e Deus tinha a questão do sábado, né? Sexta-feira era o único dia que você podia pegar dobrado que não apodrecia.
A palavra diz que, nesse período, você vai ver em... eu acho que é Deuteronômio 29, fala que as vestes e os sapatos não se envelheciam. Então, nesse período, irmãos, a moda era única, né? Não mudava muito, era a mesma roupa. Não dava para rolar o Israel Fashion Week nessa época, porque era a mesma roupa durante 40 anos. Oi? A Nilde não ia trabalhar nesse período. Então, essa roupa, irmãos, Deus fazia crescer no corpo das pessoas. É impressionante. O sapato crescia. De manhã o menino acordava com 10, porque o moleque cresce o pé, né? Pensa, a minha filha está com o pé, meu Deus do céu. Puxou para a mãe, que calça 40. Eu calço 42. A menina já está com... Quanto é que está? 36 já? 36, com 8 anos. 36 é o pé da Rejane. Não é? É 35. A Ilma é quanto, Ilma? 36, ela tem 8 anos. Não cai para frente, irmão. Pode dar-lhe. Então, imagina que... Imagina você acordar de manhã e o sapato sempre servir. A palavra diz que durante o dia, o deserto ele é escaldante. Chega a 45, 50 graus de boa. A palavra de Deus diz que havia sempre uma nuvem fazendo sombra sobre eles. Sempre havia uma nuvem fazendo sombra sobre eles. Durante 40 anos havia uma nuvem sobre eles. A palavra diz que durante a noite, uma coluna de fogo, que eu não sei se necessariamente se era um fogo um fogo mesmo, ou se era algo nos céus, que era como um fogo que iluminava a noite. Alguns dizem que talvez, se realmente era um fogo mesmo, era para aquecer, porque à noite faz 0 grau no deserto. Alguém conhece a questão da inversão térmica? Quem já estudou isso? Você vai na praia de Salinas de manhã, o sol, a areia está quentíssima. Você pula na água, ela está gelada, a água. Se você for tomar banho meia-noite, que eu já fiz isso lá na Atalaia, é o inverso. A areia está gelada e a água está quente. Pode tomar banho de madrugada, você vai ver. Lá na praia. Você não gosta? Eu já tomei. Então, assim como ela esquenta de manhã à noite, ela fica extremamente fria. Mas Deus, Ele cuidava do seu povo. Agora, nesse período, irmãos, algumas vezes o povo murmurava porque ele sentia falta de algumas coisas. E mesmo assim Deus proveu coisas além do que o cardápio estava proposto, né? E algumas vezes eles sentiram falta de um churrasquinho. E queremos carne. Moisés foi até o Senhor e disse: Deus, esse povo quer carne. E a palavra de Deus fala que uma revoada de cordonizes caiu no arraial lá. Era carne, mano, mas era carne. Pensa no rodízio que rolou de churrasco. E quando a água não era abundante, eles reclamaram, porque eles tinham água suficiente, era tudo suficiente. Era sempre um pouco para cada um, nunca era excesso. E o pessoal sentiu falta de água. E Moisés também feriu a rocha e houve muita água em grande abundância para o povo. Então, nesse período de 40 anos, Deus cuidou do seu povo de uma forma peculiar. Poderia ter sido menos de 40 anos? Poderia, mas Deus permitiu que fosse 40 anos pela teimosia das pessoas. Por que pela teimosia? Porque eles demoraram, Márcio, a crescer. Porque, entenda,
é muito bonito um pai os pais cuidarem dos seus filhos, fazerem a comidinha, ter todo aquele carinho que você tem com seu filho, mas tem uma hora que já não cabe mais. É necessário que você permita que o seu filho cresça. E situações que você precisa passar, que é necessário que você exponha ele, de uma certa forma, a situações para ele aprender a ter maturidade. Imagine o Gabriel gritando lá do banheiro: mãe, eu já fui no banheiro, você pode vir me limpar? Não dá mais, porque já é uma idade que você já tem que crescer. Você precisa ir por um nível além, e Deus sabe disso para nossas vidas. Não só materialmente, fisicamente, mas como espiritualmente. Existe um tempo que Deus vai cuidar de você nas asas da águia. Existe um tempo na sua vida, irmãos, que você lê um capítulo da Bíblia, Deus já falou contigo. Existe um tempo que você vai para o seu quarto, você começa a orar, já fala em línguas. Existe um tempo que tudo parece mais fácil. Você está no seu trabalho, você fala de Jesus, as pessoas param para te ouvir, de repente tu tens uma unção sobrenatural no teu primeiro ano de convertido. Mano, como é difícil falar de Jesus hoje no meu trabalho. As oportunidades parecem que são menores, quando você fala a pessoa não te dá atenção. Mas quando eu era convertido, novo convertido, eu lembro que a primeira autoridade que eu preguei foi Alcione Barbalho. Sabia disso? Eu nem sabia que ela era Alcione Barbalho. Eu estava trabalhando numa malharia, eu era recém-convertido, e ela estava conversando com o meu patrão, eles iam fazer as camisas da campanha política, e ela começou a falar, e de repente ela falou assim: graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado, e aquilo foi eu estava de costas, eu virei para ela e comecei a falar um monte de coisa, e ela ficou me ouvindo assim como que nunca tivesse ouvido na vida o Evangelho. Eu lembro que nessa época, uma irmã daqui da igreja conhecia ela, e essa irmã veio até mim e dizia assim: André, eu estava conversando com a Alcione Barbalho, ela me disse que um jovem assim falou algo que ela ficou maravilhada, e eu lembrei que era você que trabalhava lá. Foi você? Eu falei: foi. Deus me usou quando eu era um recém-convertido. Mas por que, irmãos, que Deus faz isso? Porque nós estamos num período em que Ele cuida de nós de uma forma diferente. Nós somos crianças, Alain. Então tudo parece mais fácil. Tudo parece mais fácil. Mas existe um tempo determinado, necessário, que Deus vai fazer com que você seja exposto a tomar decisões para que você possa crescer e amadurecer espiritualmente. E nesse tempo, 40 anos depois, eles chegam num ponto em que eles têm que entrar na terra prometida. A terra prometida, ela é a terra que emana leite e mel. Mas no primeiro ano, eles comeram do que tinha na terra, mas depois eles tinham que plantar e colher. Então, o tempo de depender de Deus, aquele maná que desce do céu, acabou. O tempo das cordonizes acabou. O tempo daquela água da rocha acabou. Agora está na hora de pegar a espada. E está na hora de conquistar a terra. Agora você imagina uma geração que acostumada, os filhos, porque a primeira geração morreu, mas os filhos entraram na terra. Então esses filhos cresceram acostumados, tudo de bandeja. De repente o moleque cresceu e viu que o sapato rasgou. O sapato não cresce mais, pai. O que aconteceu? O que aconteceu que a minha roupa apodreceu? Eu preciso fazer uma roupa, como é que faz roupa? E de repente eles começaram a entrar num momento em que eles precisavam agir para conquistar aquilo que antes Deus dava tudo de bandeja. E é esse momento de amadurecer, é um momento muito difícil para algumas pessoas. O momento de amadurecer é quando Deus fica em silêncio algumas vezes e você não consegue ouvir a voz dele. Sabe quando você lê a Bíblia e Deus não quer falar contigo? Não é que ele não quer, é que ele quer que você busque ele. Mas não é mais assim de bandeja.
Então, esse momento da maturidade é o momento que nós entramos agora em novos desafios. E tem muitas pessoas que não querem entrar na maturidade. Existem pessoas que insistem em tentar voltar. Houve um momento em que Israel, nesse período de 40 anos, houve um momento em que eles chegaram à terra prometida. Houve um momento em que Josué e Caleb e os espias foram até aquele lugar, voltaram, deram relatórios de que a terra era boa, mas que tinham que enfrentar as pessoas. Era necessário que houvesse guerras para conquistar. E Josué e Caleb foram um dos únicos que disseram que nós podemos porque Deus é conosco. Mas o povo teve medo e se diminuiu diante da situação, dizendo até que somos para ele como gafanhotos. E por causa disso eles tiveram que ficar todo esse tempo no deserto. E somente Josué e Caleb, com 80 anos de idade, entraram na terra. E a Bíblia fala que Josué, com 80 anos, pegou na espada e foi lutar. E a palavra diz que Deus deu a ele um vigor. Ele diz assim, eu me sinto com 40. E ele lutou e venceu várias guerras com 80 anos de idade. Você imagina? Então, a comunidade hoje, irmãos, precisa sair desse deserto. Ano passado, o Fabiano pregou muito sobre deserto. E, de repente, hoje eu posso dizer para vocês que uma consequência do entendimento desse deserto talvez seja hoje. A gente precisa sair desse tempo de deserto. Está na hora da comunidade Vinho Novo, de uma certa forma, e convicto do que eu estou falando, enfrentar desafios. E desafios significa que é difícil. Porque senão não é desafio. Fazer dieta não é fácil, é um desafio. Então, Deus tem nos dado oportunidades que são gigantescas para vencer. Que a gente olha e diz, cara, não tem como. Como é que eu vou fazer isso? Mas Deus quer nos levar à maturidade. A capacidade de vencer essas situações. De enfrentar, de dizer, não, eu vou conseguir. Em nome de Jesus, o Senhor é comigo, eu vou dar um passo adiante. Eu vou enfrentar essa situação. Nós vamos ter isso, nós vamos conquistar aquilo. A gente estava esses dias, só um exemplo, há muito tempo atrás nós tínhamos aqui a transmissão ao vivo, né? Eu trabalho com a mídia, eu posso falar para vocês. Nós tínhamos um computador que o Daniel montava todo domingo ali, e a gente transmitia de uma forma meio arcaica, aí, com webcam e tal. E eu olhei para aquilo assim e falei assim, Daniel, sabe de uma coisa? Bora parar. Bora parar com a transmissão, porque para ficar ruim, eu prefiro que não tenha. E por um tempo a gente parou com a transmissão, eu comprei essa câmera aí, a gente grava, edita e publica, com uma qualidade melhor. E algumas pessoas me cobravam que a gente tinha que ter um ao vivo. Algumas pessoas assistem em tempo real o culto, quem está de fora, o Marcelo, o Rafael, até e outros irmãos que eram daqui da igreja que não querem assistir o culto, eles gostam. Então, eu tomei a decisão, junto com alguns irmãos, de adquirir um equipamento bem mais moderno, simples, mas que só a câmera foi R$2.000. Só a câmera, desse tamanho aqui, menor do que meu celular, a câmera. E nós compramos, porque a gente tem que enfrentar. Não dá mais para olhar e dizer assim, não dá. Você está entendendo? Não dá mais para olhar algo e dizer assim, não é possível. A gente tem que acreditar que é possível. Essa maturidade, esse tempo de olhar para aquilo e dizer assim, não, eu sei que eu posso, por mais difícil que seja a situação, mas eu vou conseguir. Porque Deus é comigo. Então, isso é maturidade, é a gente avançar um pouquinho. A palavra fala, irmãos, lá no livro de Coríntios 13, né, do verso 11, fala assim, deixa eu ler aqui com vocês aqui. 1 Coríntios 13, verso 11. Aquele que fala do amor, né? Aquele texto. Fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então, agora está na hora de nós pensarmos como adultos espirituais. Eu estou falando do sentido espiritual. A gente tem que sair, irmão, daquela fase do mimimi. Isso é coisa de criança, gente. Sabe, eu não falo mais com fulano.
O fulano não falou direito comigo. Acabou. Ei, bora para outra fase. Bora para uma etapa bora ser adulto espiritual. É isso que se a gente não amadurecer, volta para o deserto, Dulce. Porque o deserto é lugar de criança, entenda? Deserto é um lugar onde Deus te dá as coisas e você não cresce. Porque a roupa é a mesma, você não pode colocar outra roupa. Entendeu aqui o sentido? A comida é só maná. Mas agora não. Deus não vai me dar de bandeja, mas eu tenho a possibilidade, com Deus, de ter mais do que apenas uma roupa velha. Você está entendendo agora? Agora eu adquiro novas coisas. Agora eu posso comer comida melhor. Mas eu preciso lutar. Mas a possibilidade de ter é que muda. É o que me faz ser maduro espiritual. Então nessa maturidade é que Deus precisa levar a nossa igreja Vinho Novo a esse tempo de maturidade. É o tempo de nós enxergarmos o que Deus está nos dando, nos colocarmos à disposição de enfrentar e de trazer para si a responsabilidade de fazer parte do que Deus está fazendo. Irmãos, quando se fala de dinheiro, não é fácil. Dinheiro não está fácil, irmão, não nasce em árvore. Olha, é muito suor, é muita dor na costa lá no meu computador. É muito dor no olho de tanto ficar olhando para o computador. Custa sacrifícios, custa luta, insistência. Quem é vendedor tem que insistir, ficar lá 4 horas sentado para se vender alguma coisa. Mas quando você se dispõe a fazer algo para o Senhor, coloque ali o dinheiro que Deus te deu, o seu tempo, Deus ele vai te honrar. Vai te honrar. Ele vai honrar. Então, nós temos um 48 horas que vai acontecer agora, vai vir uma penca de gente. Já tem gente que quer vir no ano que vem, já vai duplicar a quantidade de pessoas que já querem vir em 2020. E a gente está, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? Porque a gente decide, ou a gente tira as igrejas e põe as pessoas que vêm de fora. Imagina, Rubens, tem igrejas que participam, já são, né, de carteirinha, né, 48. A pessoa chegar para eles, olha, irmão, você não vai participar esse ano porque está vindo alguém de fora. Então vai ter um momento que vai ter que mudar para 48 horas para mais. Porque tem muita gente querendo vir e não tem espaço mais. Senão daqui a pouco é 15 minutos para cada ministro. Epa, vai. O cara tem que chegando aqui, sai. Sai que sou eu agora. Glória. O cara está empolgado, já chegou outro. Vaza. Agora eu. Vai ter que ser. Ou diminui o tempo de ministração, ou aumenta os dias de adoração. Mas tu vai ajudar? Está entendendo? Todo mundo quer 100 horas de adoração. Mas quem é que quer ficar aqui 100 horas ajudando? Essa é a diferença, entendeu? É aí que eu quero que vocês entendam o que é maturidade. Deus quer nos dar coisas, mas a gente tem que trabalhar. Deus não quer que a gente sente apenas... Não estou dizendo, sabe, eu não sou contra, eu não gosto muito dessa expressão. Você fica sentado aí no banco. Não, porque a gente não assiste o culto sentado. Então por que eu vou criticar você estar sentado? Você está sentado porque senão tira as cadeiras. Assiste o culto em pé. Não é a questão. A questão é, você vai ficar no deserto apenas dependendo daquilo que Deus vai te dar, que é apenas o limite daquilo que Ele considera importante, porque a Bíblia fala que jamais vai faltar o pão. Concorda? Nunca um justo vai mendigar o pão. O que significa isso, Paulo? É o necessário. Necessário é lugar de deserto. Ele te dá o que é necessário. A abundância é lugar de guerra. Entendeu agora? O Espírito Santo está falando. A abundância é lugar de guerra, não é lugar de deserto. Então, Nildo, a gente vai conquistar coisas tremendas, mas é luta. Não vai ser de bandeja. Não vai ser como a águiazinha lá. Vai ser com a espada na mão. E Deus estará conosco nas batalhas. A Bíblia fala que durante a guerra, os levitas levavam a arca na frente. E os sacerdotes sacrificavam os animais e adoravam a Deus, e eles iam para a guerra. Então havia um tempo de adoração antes da guerra. A presença de Deus era com eles na guerra.
E esse é o lugar que Deus quer nos levar. Um lugar de conquista, um lugar de lutas, mas de vitórias, em nome de Jesus. E não é fácil, irmãos, só um parênteses aqui, não é fácil amadurecer. Não é fácil. Existem muitas pessoas que nesse processo do silêncio de Deus, em que Ele quer te impulsionar para crescer, eles acham que Deus abandonou eles. Em alguns momentos você pensa assim, cara, Deus não está mais comigo, não fala mais comigo, eu estou lendo a Bíblia, não ouço nada, eu oro, nada acontece, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Eu estou em pecado, eu fiz alguma coisa, eu acho que eu briguei com alguém, eu fiz alguma coisa errada, você entra numa crise. O que está acontecendo? E hoje eu estou te dizendo o que está acontecendo. Deus quer te levar à maturidade. Porque a maturidade, o relacionamento muda. O relacionamento que você tem com a sua namorada é diferente depois de 20 anos de casado. A Ilma sabe o que o Márcio quer. Ela sabe como é que ele gosta do bife. Porque já existe um conhecimento, uma intimidade. Não é necessário muito nhenhenhê mais. Está entendendo? Não é mais necessário, porque já existe um tempo em que você sabe o que Ele quer. E a maturidade Deus não precisa te encher de mimos mais. Você sabe quem Ele é, Ele sabe, Ele já te conhece, você conhece o poder que Ele tem, então já não é mais, é diferente o relacionamento. É mais ou menos assim, irmãos. Deus, ele move muitas coisas quando a gente é novo convertido. Depois que a gente sabe o que é capaz de fazer, aí a gente amadurece, Ele tira aquilo da gente. E aí Ele diz assim, agora tu gostou? Gostei, agora vai conquistar. Eu gosto de uma figura de linguagem não, de um exemplo que nem muita gente vai entender. Mas é porque eu gostava, quando eu era jovem, eu gostava muito de videogame. Eu tinha, né? E eu lembro que tinha um jogo, vou dar exemplo de jogo aqui. Eu lembro que tinha um jogo que você começava o jogo fortão. Armadura, a melhor espada. Você era o cara. Você começava o jogo poderosíssimo. O inimigo passava do lado, era só a sombra destruía. Então, sai daqui, tapa para ali, assoprava, dava peteleco. Aí quando você chegava num castelo que ia começar o jogo era dentro de um castelo. Aí vinha um ser, né, mitológico lá e te tirava todos os poderes para você começar do zero. Aí tu tinha que começar. Agora é o momento de amadurecer. Agora é o momento de conquistar. Agora está na hora de saber de quê? De orar mais. Você vai ter que não só ler a Bíblia, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que estudar versões da Bíblia diferentes, você vai ter que ouvir novos pregadores, você vai ter que entender a versão original, você vai estudar a cultura do povo daquela época, você vai cavar fundo agora. Porque é outro momento, não é mais só eu ler a Bíblia, não. Agora eu quero saber por que Deus falou isso, o que rolava naquela época, quais eram os povos que viviam naquela época, por que Deus falava para Moisés tirar a sandália do pé. Você sabe por que Deus mandou Moisés tirar a sandália do pé? Vocês sabem? Cultura. Cultura, porque os egípcios, diante de uma divindade, eles colocavam uma sandália. E eles colocavam uma sandália e eles entravam naquela divindade com aquela sandália para não pisar no lugar santo, porque não era digno. Ok? Então, eles sabiam, os sacerdotes faziam isso. Quando Moisés encontra Deus, ele está calçado. Então, Moisés ele vai entrar na presença de Deus calçado, porque era um momento ele estava tendo um encontro com Deus, e Deus fala, tira a sandália, porque eu não sou Deus falso. Aqui eu quero ter comunhão. Eu quero que você me sinta, pise em mim. Eu quero que você sinta o ambiente. Porque aqui não é uma relação de um demônio que não quer relacionamento com uma pessoa. Eu quero relacionamento. Então, entenda o sentido, tira as sandálias. Aqui é santo, mas eu quero ver que você pise aqui. Então, isso é cultura. Se você entende a cultura, você vai entender por que isso aconteceu.
Então você tem que cavar mais fundo e Deus vai te mostrar. As coisas superficiais, elas acabaram. A maturidade não tem coisas superficiais, você tem que cavar, você tem que buscar, você tem que dizer, Deus, eu quero ouvir tua voz, fala comigo, já não é mais a mesma coisa. Não é mais de manhã, tu acorda e já está ouvindo, não, agora você tem que buscar. Amém? Vocês estão prontos para uma nova fase da vida espiritual? Não é fácil, viu, irmãos? Eu demorei para entender isso, eu passei anos dizendo, Deus, por que não é mais a mesma coisa? Por que você não me carrega mais no colo? Vai crescer, rapaz, agora tu é um homem. Está na hora de amadurecer. Amém? O amadurecimento requer processos e Deus também os usa para que possamos crescer. Livro de Tiago, capítulo 1. Desculpa. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Então, tudo o que acontece é para a gente amadurecer. E chegarmos a, como diz a palavra, a estatura do varão perfeito. Muita gente sofre por não entender a maturidade. E nesse processo você acha que Deus te abandonou. E eu quero te lembrar uma coisa. A palavra diz o seguinte: nunca Ele te abandonará e jamais te deixará. Jesus falou assim, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está conosco. Eu sempre falo uma coisa assim, para mim mesmo, quando eu entro no culto. Eu posso não sentir a presença de Deus, mas eu sei que Ele está aqui. Porque não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei. Isso é fé. Então, não pense que o fato de você não estar sentindo significa que o culto não foi bom para você. Então significa que Deus quer te dizer o seguinte, irmão. Você tem que saber que eu estou aqui. Então a tua atitude de adoração ela deve ser a mesma. Sentindo alguma coisa ou não sentindo nada. Isso chama-se sacrifícios de louvor. É um sacrifício. Eu não sinto, mas eu sei que Ele está aqui. Deus, Tu estás aqui. Não sente nada. Nenhuma lágrima cai. Mas eu sei que Ele está aqui. Ele não está? Está. Então saímos do sentido e entramos na fé. Eu sei. Amém? Então vamos levantar para mostrar que está acabando já. Vamos levantar. Estamos acabando. Existe uma figura muito usada, né? Eu acho que muita gente conhece. A gente chama de pegadas na areia, né? Momentos difíceis da vida, a pessoa olhava para o chão e só via atrás as pegadas dela na areia. Ela dizia para Deus, você me abandonou. E Deus dizia assim, não, essas pegadas não são suas, são minhas te carregando. Então, em momentos difíceis, irmãos, muito difíceis, Deus vai estar contigo. Claro que vai estar. Eu não estou dizendo que a maturidade significa que os problemas difíceis demais, agora Deus vai te abandonar. Não é isso. Ele sabe o teu limite, Ele sabe quando ele precisa interferir, mas Ele quer nos levar a um novo nível, um nível de maturidade. Saber que se nós não entrarmos nesse nível de maturidade, nós não vamos experimentar coisas além. Então, o resumo da palavra de hoje que eu gostaria de falar é isso. O deserto, só relembrando que essa parte é importante. Deserto é um lugar de provisão, mas é um lugar de limite. Deus só provê aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. O lugar de maturidade é um lugar de guerra, mas é um lugar onde você pode conquistar coisas além do que aquelas roupas, do que o maná. Você tem mais além. E esse além é ilimitado. É conforme a tua fé e a tua disposição. E é esse lugar que Deus quer nos levar.
E quando nós entendemos esse lugar que Deus quer nos levar, Deus vai nos dar provisão financeira, e a Vinho Novo vai ter muito dinheiro, para podermos executar as novas coisas que a gente quer fazer, que às vezes a gente está empacado por falta de grana. Vamos amadurecer e vamos conquistar as novas coisas, possibilidades que Deus tem para nós, amém? Vamos orar.